Olá, boa tarde, você que está nos acompanhando pela Rede Sul de Notícia. Estamos ao vivo aqui diretamente da redação do 14º andar do edifício Araucária e nós estamos aqui neste final de tarde com a Giane Ramos Silvério Garcia e com a Luciele Henrique. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. E o nosso assunto hoje é referente ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. É polêmico, é pertinente e acontece muito mais do que a gente imagina. É isso, né, meninas? A Giane, ela é coordenadora básica da Proteção Social. A Giane é coordenadora... Luciele é coordenadora da Proteção Especial e elas ambas fazem parte da rede de proteção à criança e adolescente. Quem vai começar contando para mim o que é a rede de proteção à criança e adolescente? Pode ser eu. A Rede de Proteção à Criança e Adolescente é uma comissão do CONDICA onde todas as entidades são representadas, não só entidades só assistenciais, mas como representantes da educação, da saúde, do Ministério Público, do Judiciário, da Defensoria Pública. Então, todos os membros da sociedade estão representados na Rede de Proteção à Criança e Adolescente. Certo, uma boa parcela da sociedade preocupada com ações voltadas para essa área. Voltadas para... e muito mais voltadas para a prevenção. Né? Quando a gente fala em rede, a gente fala em prevenção às violências contra a criança e adolescente. Não só o abuso sexual, que amanhã é o dia de combate ao abuso sexual, mas a todos os tipos de violência. Nós, enquanto rede, precisamos prevenir e combater todos os tipos de violência. E é isso que a gente vai conversar. Para você que não sabe, dia 18 de maio foi instituído como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração da Criança e do Adolescente, como forma de homenagear a menina Araceli Cabreira Crespo, violentada e morta aos 8 anos de idade em Vitória, no estado do Espírito Santo. Os suspeitos do crime foram levados a julgamento, mas absolvidos, ou seja, o crime nunca foi punido. É isso? É isso. Essa é uma situação muito decorrente na sociedade, né? De culpabilizar a vítima. Muitas das situações que nós atendemos enquanto CREA, só para contextualizar um pouquinho. Certo, vamos lá. Enquanto proteção especial, o atendimento é feito no CREAS, certo. Que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Tudo que referente à proteção, à prevenção, é trabalhado nos CRAS. Né? Nós temos 4 CRAS na cidade e ligado às entidades socioassistenciais, que trabalham a prevenção. Então, é muito triste quando chega no CREAS. Nós sempre falamos que não é bom estar no CREAS, é bom estar nos CRAS, então, é bom estar nas entidades. É por isso que a Jane está aqui. E é por isso que a Jane está aqui. Maravilha. Jane, vamos lá então. Qual é a principal função no CRAS? Quando chega para você, que vamos dizer assim, que está acontecendo um caso em determinado bairro de Guarapuava, com determinada família, uma determinada situação. Esse caso vai chegar para você primeiro ou vai chegar para a Luciele? Normalmente chega nos CRAS. Certo. Então o CRAS, ele tem, e as entidades, porque tanto o CRAS quanto as entidades executam um serviço que está dentro da política de assistência social, que é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que é um serviço executado com crianças e adolescentes até 18 anos. Até 18. Isso. Então, na execução desse serviço são desenvolvidas várias atividades lúdicas, que são relacionadas à autoestima, de promover a autoestima, de potencializar com que essas crianças e esses adolescentes consigam sair das suas situações de vulnerabilidades que eles vivenciam. Né? E é nessas atividades que aparecem as situações. É ali nessa brincadeira com a criança que você consegue descobrir se está acontecendo um possível abuso ou não, é isso? Por isso que é o primeiro local que aparece.
né, no atendimento ali, daí tem uma equipe técnica, certo, composta por assistente social, psicóloga, pedagoga, que faz todo o atendimento desse serviço, né? E essa equipe consegue identificar. Aqui você tem muita sensibilidade para sim. você, quando você percebe que alguma coisa está errada, que ali, que aquela criança pode estar passando por uma situação que a gente às vezes não tem nem noção de como é dentro de casa, ou com o vizinho, ou com um parente mais próximo. Às vezes está muito mascarado, assim, né? Aquela criança também está com muito medo de se expor. É o principal fator, é o medo. Sim, já. A criança por si só, porque quando ela sofre o abuso, né? O abusador, ele assusta, né? Normalmente. Ameaça. Né? Então aquela criança está com muito medo. Só que nas atividades desenvolvidas isso aparece. Né? Aparece de formas muito claras, né? que o psicólogo, que o assistente social consegue identificar facilmente. Então ele tem toda uma forma de conversar, de acolher aquela criança para conseguir diagnosticar esse problema e fazer os encaminhamentos futuros. Para que não chegue até o CREAS. Para que não chegue até o CREAS. Quando o caso chega no CREAS, você? Então, o caso chega no CREAS... O CREAS é? Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Certo. E nós no CREAS trabalhamos com todos os tipos de violência, não só a violência sexual. É bom esclarecer para quem está nos assistindo que a violência sexual não é somente o estupro. Não. Né? Não é as vias de fato. Não. Certo. Existe toda uma situação e às vezes a violência sexual não é a única violência que a criança e o adolescente vivencia no dia a dia. Maravilha, esclarece isso pra gente. Então, assim, uma criança que sofre o abuso sexual, ela sofre a negligência, ela sofre a violência doméstica, né? Ela vive um contexto de violência. Então, quando chega para nós, ou ela chega encaminhada dos CRAS, né? Os técnicos fazem a referência até nós, ou ela chega encaminhada pelo Conselho Tutelar, pela delegacia, ou, em alguns momentos, pelo Judiciário. Então, nós recebemos as situações de violação de direito através dos encaminhamentos da rede. Certo. Aí chega até nós, nós fazemos o atendimento multidisciplinar também, com a equipe, o assistente social, o psicólogo, o pedagogo, aonde no primeiro momento é feito atendimento individualizado, a acolhida dessa família. Nós não trabalhamos com segmentação, nós trabalhamos com a família, né? Não só com a criança. Não só com o acusado. Não só com a vítima e nem só com o possível. Com o agressor. Nós trabalhamos com a família. Certo. Né? O nosso trabalho na assistência social hoje, ele é todo focado no atendimento à família. Né? Nós falamos muito em fortalecer e em recuperar vínculos familiares. Na proteção básica se fortalece e na proteção especial se reconstrói vínculos familiares. Esse é o nosso enfoque de trabalho. Ok, Guarapuava, vamos a alguns números, né? Eu acho que é bacana e muito importante a gente colocar o que está acontecendo aqui na nossa cidade. Eu fiz uma pesquisa básica até hoje para me preparar para essa entrevista e eu não consegui, mas você já vai me contar, eu consegui os números do Paraná. De acordo com o Ministério Público do Paraná, estão em investigação 5.458 casos. Né, o MP está investigando, apurando crimes com essas características de abuso e exploração sexual. Em Guarapuava, Luciele? Então, aproximadamente 5.500 casos no Paraná. É muito pouco, né? É pouco. Em proporção. Os que são denunciados. Porque assim, existe uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde que a cada 20 casos de abuso, apenas um vem à tona. Olha só isso, apenas gente. Um é denunciado. Por quê? 21 é denunciado. Nós temos que pensar que normalmente as situações de abuso, elas acontecem nas relações familiares. É intrafamiliar, é de pessoas próximas. Então, como denunciar? Né? Então, ainda se fala-se muito pouco do abuso sexual. Né? Vejam nas notícias de jornais o que tem de abuso, quase nada. Os seus mais, os que assustam, os mais hediondos. Isso, no caso, no dia a dia nós não vemos.
São situações muito veladas, as situações de abuso. Sim. A criança, mas porque a família, claro, não quer se expor, não quer expor a criança, não quer expor o adolescente, tem não medo, quer expor a tem família. vergonha. Uhum. Né? Nas nossas discussões de caso, às vezes a gente percebe, né, que o abuso, ele de certa forma é naturalizado dentro da família, em algumas situações. Como assim? É alguma coisa assim que acontece e a criança não percebe como abuso. É delicado falar sobre isso, mas isso acontece. Mas isso numa faixa etária, claro, bem menor. Bem pouco, mas assim, quando a criança, ela é seduzida, eu vou te dar um presente e você não conta, sabe? Quando ela é seduzida na situação, ela não vai contar, né? E ela tá gostando? Não sei, de certa forma. Como avaliar isso? É consequências graves para o resto da vida. E também existe o abuso com situações de violência, né? Onde ela não permite, onde ela é violentada, onde também ela é ameaçada. Muitos casos assim. Muitos casos também assim. O ano passado, no CREAS, nós identificamos e trabalhamos em 68 casos que vieram à tona, que passaram pelo Conselho Tutelar, que passaram pela delegacia, né, que chegaram até nós. Sim. E desses 68 casos, nós sabemos que existem muitos outros. Então, por isso que nós trabalhamos o 18 de maio, sabe, que é o dia de combate. E trabalhamos muito mais focado na prevenção, né? Então toda a rede está trabalhando esse tema como forma de prevenção, como forma de fortalecer essa criança para, se ela estiver vivendo essa situação, ela denunciar. E ela também saber como se resguardar do agressor, do abusador, né? Como ela se proteger. É isso que os grupos de convivência, os serviços de convivência trabalham. Certo. Voltamos à proteção, prevenção, perdão. Proteção, óbvio, prevenção. Como é que a rede trabalha a prevenção junto a essas crianças e adolescentes? São nas escolas? É nos bairros? Quais são as ações de prevenção que vocês fazem, Diana? Então, a rede ela é interligada, né? Principalmente agora nessa semana está tendo um trabalho em conjunto, né? Com as escolas, com o PROERD, né? A Polícia Militar está junto com a gente. Estão, inclusive, nessa semana fazendo um trabalho bem legal, focando nesse assunto nas escolas, né? Tanto nas municipais quanto nas estaduais. Que bacana. Né? Então, é um trabalho intersetorial. Né? Como a rede ela é composta por todos os que trabalham com criança e adolescente do município, Sim. Então a gente consegue fazer esse trabalho preventivo em todos os setores da sociedade. Por exemplo, hoje já teve uma blitz lá na PR 466, direção ao Turvo. Sim. Né? Já teve uma blitz lá na parte da tarde, onde a equipe do CRAS estava lá divulgando, entregando folder, adesivando carros com relação ao Dia Nacional de Combate, né? E além de que no dia a dia é feito todo o serviço que eu já falei, lúdico, dentro dos CRAS, das entidades, que sempre se identifica essas situações. Certo. Os casos aqui em Guarapuava, depois que ele passa pelo CREAS, depois que vocês começam, no CREAS também acontece a investigação, como é que funciona? Por exemplo, se chega lá um caso para vocês, um caso sério, um caso grave, todos os casos são sérios e graves, mas de uma situação muito delicada. Como é que vocês trabalham isso junto à família? Essa criança é tirada do convívio quando confirmado o abuso? Normalmente, o que a rede trabalha é para que quem seja preso seja o agressor. Sempre o agressor, né? A criança não tem que sair da situação da rede familiar dela por conta de uma situação de abuso. Mas existem situações onde tem o abusador, tem todo um contexto de violência, aí a criança possivelmente vá para uma situação de acolhimento. Certo, por exemplo, como uma medida de prevenção. Certo, por exemplo, quando uma mãe sabe que a criança está sendo abusada, mas ela também tem medo do agressor. E quando também ela é conivente, né? Certo. Como é que você trabalha? Nós atendemos uma situação muito séria, muito grave, né? Que quem é mãe se choca. Mas essa mãe segurava, a menina de 5 anos. Aqui em Guarapuava, isso?
pro abusador, pro companheiro. Quando foi isso, Luciane? Foi o ano passado que chegou até nós. 2016. Pro companheiro abusado. Né? Então, assim, quantos anos tinha a criança? 5 anos. Essa 5 criança anos foi de idade. acolhida, né? Toda uma situação. Então, assim, quando a criança ela está numa situação de abuso e existe uma família conivente, ela pode sim chegar ao acolhimento como uma medida de prevenção, né? Como uma medida de proteção. O Conselho Tutelar também trabalha com vocês. É isso, o Conselho Tutelar, ele é um parceiro muito próximo do CREAS, né? Dos CRAS na prevenção e do CREAS na superação da violência. Geralmente a denúncia chega primeiramente para quem? Quando chega para o CRAS ou para as entidades, normalmente é acionado o Conselho Tutelar. Certo. Né? Daí o Conselho Tutelar que vai fazer todo o encaminhamento para a delegacia, para o sistema de justiça, né? Eles que fazem todo esse trâmite daí. Aí depois volta para o atendimento no CREAS. Acontece muito flagrante? Não, na difícil, maioria não. né? Na maioria das vezes são denúncias. São denúncias, isso até depois de um bom tempo que aconteceram. Isso, infelizmente. Tá. Falando da prevenção, já que amanhã é o Dia Nacional de Combate, e como eu disse no começo da nossa entrevista, né, isso acontece muito mais do que a gente imagina. Né? Em 2016 foram 68 casos que foram denunciados, o número pode ser bem maior, contanto que para cada 20 também acontecem. A gente sabe da vergonha, do medo, da culpa, da reação da sociedade, do vizinho, né? Mas eu gostaria muito de falar um linguajar que eu gostaria, mas infelizmente eu não posso, porque, enfim, eu tenho que me conter por causa da minha profissão e por causa também de quem está assistindo, porque é um assunto muito delicado. Como é que por exemplo, alguém que esteja nos assistindo e que esteja passando por uma situação dessa, até um adolescente, ou uma mãe, ou uma vizinha, ou uma tia, ou uma sobrinha, enfim, alguém que sabe que isso está acontecendo na casa do lado ou com algum parente, qual é o procedimento? Ok. Então, para a pessoa que está assistindo e que precisa, que está percebendo, está vivenciando uma situação como essa, pode fazer a denúncia no Disque 100. É uma denúncia anônima, certo? Isso, e toda denúncia no Disque 100, ela é verificada, é obrigatória a verificação. Como se dá? Como assim? Ela é anônima, mas... Precisa ter pelo menos um endereço, né? Certo. Assim, alguns dados que se consiga localizar aquela criança que está sofrendo, né? Certo. Mas aí esse vai direto para o Conselho Tutelar. É o Conselho Tutelar que recebe as denúncias do Disque 100. Quando a denúncia é recebida, leva um tempo até o Conselho Tutelar se dirigir até esse endereço? Não. De abuso eu acredito que não. É imediato. É bem rápido, porque até é emergente, né? Certo. Assim que possível, eles já vão atrás. Ok. Primeiro passo, então, Disque 100. É isso? Disque 100. Aí o Conselho Tutelar faz a buscativa, a verificação, encaminha, né, essa denúncia para a delegacia, que é onde vai ser feita a investigação, né, e toda a questão. Normalmente, quando o abuso acontece e consegue ser identificado na hora, próximo, é encaminhado também para o SAI para fazer a profilaxia dessa criança, desse adolescente, tomar a medicação pertinente para não ter nenhuma infecção, nenhuma doença. Sim, doenças né? sexualmente transmissíveis. Então é feito também isso. Claro. Aí depois de todo o primeiro atendimento, também hoje nós temos no judiciário o depoimento sem dano, onde a criança não precisa ser revitimizada várias vezes, contar para várias pessoas o que aconteceu com ela. Então a gente fala escuta qualificada, depoimento sem dano. Aonde acontece isso, Luciane? No judiciário. Onde ela é ouvida uma única vez por um psicólogo, por uma pessoa, né, com uma certa sensibilidade para a escuta. Sim. E é gravado e depois será usado todas as situações que precisar o depoimento dessa criança ou desse adolescente, sem ficar revitimizando ele várias vezes, sem precisar contar várias vezes o que aconteceu. Porque quando acontece isso, da criança ter que contar várias vezes o que aconteceu, chega um tempo que ela vai dizer, tá, mas então o errado sou eu. Eu tenho que remoer isso o tempo inteiro, então eu não quero mais falar sobre isso. Né? O depoimento sanguíneo é muito... Isso tem consequências gravíssimas. Muito. Imagina uma ferida aberta e você cutucando a cada 2 minutos, né?
causa um sofrimento, claro, dano muito irreversível na vida dessa criança, desse adolescente. Então, o depoimento sem dano, ele vem para melhorar e para garantir, né, uma certa reabilitação que a gente sabe que não existe. Não existe a reabilitação, no caso disso, quer dizer que como é que eu vou explicar? No caso, a pessoa vai ficar com uma sequela para o resto da vida, é isso? Fica. É uma sequela, assim, na verdade, que a criança acaba levando, porque isso acontece numa fase de formação, né? Mesmo quando é adulto, já é difícil de você lidar com essa situação. Muito menos com uma criança que está formando ainda, né, os seus conceitos, a sua personalidade, não entende na sua maioria, né? Imagina uma criança de 5 anos, né, sofrendo isso, o que ela vai levar? Então ela vai trazer isso. Lógico que é feito todo um atendimento, um tratamento para que ela consiga superar, mas isso é uma coisa que vai marcar a vida dela. Certo. Isso tem acontecido com muita frequência também, esses abusos, tem acontecido muito entre adolescentes, isso, em festinhas, entre até amigos, vamos dizer assim. É muito Está acontecendo comum, muito, né, Diana? Muito comum. O adolescente está iniciando uma vida sexual exatamente, muito cedo, muito precoce. Nós temos adolescentes com 11 anos já grávidas, né? 12 anos, né? Muito novas. E muitas vezes com pessoas mais velhas, né? Que já tem 18, 22, 23, né? E isso é considerado abuso de vulnerável. Certo, mesmo o adolescente tendo ali 16, 17 anos, se ele está com alguém maior, com de 21, é considerado. Ou seja, essa pessoa de 21, 22, tanto ele quanto ela, pode ser considerado um agressor. É considerado. A lei é muito clara com relação a isso. Relação sexual com adolescente, com criança menor de 14 anos, é estupro de vulnerável. E nós temos muitas situações de criança, de crianças de 11, 12 anos com relações sexuais com namorados de 21, 22. E os pais devem prestar muita atenção nisso, porque às vezes o pai permite o namoro e quando acontece a gravidez, quando ele descobre que está havendo algo mais naquela relação, ele se volta totalmente contra o jovem, né, ou a pessoa mais velha. Sim. Porém, a responsabilidade maior é do pai. Quem permitiu o namoro foi o pai, né? Então o pai também é responsável. Presta atenção, pai, presta atenção, mãe. mãe. Namoro, né, em idade que não se deve namorar, né? Criança não é a idade de namorar, né? Tudo tem seu tempo certo. Então o pai precisa prestar atenção nisso. Certo. Ações vão acontecer amanhã em Guarapuava, né, para se falar mais ainda sobre a proteção, a prevenção e o combate ao abuso. Isso, amanhã vai acontecer uma mesa redonda na Faculdade Guairacá, às 9 horas da manhã inicia, com a presença da juíza, do promotor, de um profissional da saúde, que vai falar muito da questão da profilaxia, um profissional do CREAS e um profissional do judiciário, do SAIS, que é o Serviço Auxiliar à Área da Infância e Juventude, que vai falar do depoimento sem dano. Então nós estamos convidando toda a rede, todos os profissionais envolvidos com crianças e adolescentes para participar dessa mesa redonda. Vai ser um momento bem importante na cidade, onde se falará do assunto e se falará de como encaminhar uma criança ou adolescente que sofreu o abuso. Certo, vai ser então no auditório da Faculdade Guaracá, amanhã, quinta-feira, a partir de que horas? A partir das 9 horas da manhã. Das 9 horas. Amanhã também vai estar acontecendo um evento na Colônia Vitória, feito pelos nossos parceiros do Projeção. Projeção, sim, claro. E vai estar acontecendo também o dia todo. Então, quem estiver na colônia pode ir lá participar, conhecer também. Eles vão estar falando bastante desse assunto amanhã lá na colônia. Então, temos esses 2 eventos amanhã principais, né? Durante a semana continuam algumas blitz, né, em alguns locais. Certo. Né? E a
durante todo o mês ainda nós vamos ter várias ações com relação a isso. Polícia Militar também irá. Avenida Manuel Ribas, onde a gente tem uma situação de prostituição. É verdade. E de certa forma, né, em muitas situações, questões da abuso. Você já receberam alguma, já que você tocou no assunto, isso é importante, vocês já receberam, a gente está com o tempo quase estourando, mas eu ainda vou estender só mais um pouquinho. Vocês já receberam alguma denúncia de menores de idade se prostituindo ali na Avenida Manuel Ribas? Temos algumas situações que foram encaminhadas pela rede, que foram atendidas de adolescentes ali, principalmente próximo ao Parque das Crianças. Certo. Então acontecerá essa blitz, essa mobilização que partiu da Polícia Militar, que é o nosso parceiro, né, principalmente através do PROERD. Certo. E outras tantas ações de prevenção irão acontecer durante o mês de maio. Né? Nós precisamos focar muito mais na prevenção, enquanto não aconteceu, do que depois que já aconteceu chegar no CREAS. Aí os traumas dessa criança, desse adolescente, serão para a vida toda. Tá vendo, né, gente? A gente gostaria de estender esse papo por muitos e muitos minutos para a gente conversar e deixar mais esclarecido ainda sobre o assunto tão pertinente que acontece. Enfim, muito obrigado, Jane, muito obrigado, Luciele, pela presença de vocês. Ficam todas essas dicas, toda essa maneira de lidar com o assunto. Se você sabe de algum caso que está acontecendo na sua vizinhança ou próximo a você, denuncie, não deixe acontecer. O número é fácil, é só discar sem a denúncia, é anônima, porque nós precisamos olhar os filhos dos outros como nós olhamos os nossos filhos, né? Nos comprometendo em proteger, né? E não deixar que situações como essa cheguem nem ao CRAS e nem ao CREAS. É isso? É isso mesmo. Obrigado pela sua presença, obrigado mais uma vez. Obrigada pela atenção, muito obrigada pela oportunidade, né? Nós nos sentimos muito gratos de estar podendo falar de um assunto tão delicado, mas que é tão importante ser falado. Né? A casa de vocês, voltem quando quiserem. Já. E a gente fica por aqui, voltando na próxima sexta-feira às 17 horas com mais um Rede Sul Entrevista. Até logo!